Bom dia a todos e todas. Eu também quero começar agradecendo esse convite. Eu vou entrar direto no assunto para a gente, porque tem uma questão chata para levantar. E essa questão chata para levantar é, a meu ver, a pouca atenção que é dada para uma espécie de inversão importante que aconteceu no Brasil e que a gente não presta, eu acho que, sobretudo, o campo progressista não presta a devida atenção, que é a inversão da famosa cláusula do Clausewitz, que dizia a guerra é a continuação da política por outros meios. Quando se dá uma inversão, significa que a política é a continuação da guerra por outros meios. E essa mudança, essa inversão, me leva a focar na questão da guerra. E dentro da questão da guerra, da mobilização total fascista, segundo o Ernest Junger, que está sendo negligenciada no Brasil, e é por causa disso, inclusive dentro do campo da cultura, eu acho que as nossas reações ainda são muito tímidas. Os anos 30, 20 e 30 na Europa haviam indicado que o fascismo começa com a demolição das instituições e a destruição das bases da sociabilidade. Isso se dá, evidentemente, através da intimidação, da violência e de um ataque em todas as frentes, acompanhado dessa mobilização total dos setores fascistas, dos segmentos fascistas da sociedade, através de uma utilização competente e sofisticada da tecnologia. Foi assim nos anos 20 e 30 com o rádio, o cinema, e está sendo assim hoje em dia no Brasil, com as redes sociais e a inteligência artificial. A sociedade brasileira, no meu entender, ficou estupefata, perplexa com a virulência desse ataque, porque é um ataque, né? É uma guerra, inclusive no campo cultural ela é chamada de guerra cultural, né? E perplexa e estupefata, sua reação foi, num primeiro momento, de paralisia, que agora a gente começa a ver, na verdade, uma reação, mas, a meu ver, a resposta, a reação a esse ataque ainda é tímido, porque há uma espécie de uma inadequação, e é nisso que eu gostaria de entrar e chamar um pouco a atenção. Em que sentido que há uma inadequação? É que a destruição fascista pauta a ação e pauta a reação dos setores progressistas, né? Então, mesmo ao sair da paralisia, o que nós vemos é que ainda é só defensiva e não ofensiva. Então, nesse sentido, eu considero um seminário como esse muito importante para a gente começar a lançar as bases de alguma coisa que seja proativo e que não seja só defensivo, né? Nós estamos nesse movimento de ataque digamos, ataque à sociedade brasileira, praticamente, desde 2014. Né? Isso não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que a senha foi dada na Copa do Mundo, na abertura da Copa do Mundo, e ela foi dada numa dimensão global, porque justamente na abertura da Copa do Mundo, quando, a partir do camarote do Itaú, saiu aquela ofensa à presidenta da República, que estava presente no evento, né, atacando a Dilma e dando a senha digamos, da violência desse ataque que viria depois, apenas se aprofundando ao longo do tempo. O que eu acho importante chamar a atenção é que não se trata apenas de destruição do legado progressista, com o desmantelamento das políticas setoriais, inclusive no setor da cultura e do meio ambiente, né? Trata-se de uma política deliberada de terra arrasada. Durante um bom tempo, nós ficávamos achando que, e sobretudo na mídia, aparecia de uma maneira muito clara que havia incompetência do governo, que eles não sabiam direito o que fazer, mas não é isso, não se trata disso, se trata de uma política de terra arrasada deliberada. Destruição é a única proposta
que aparece nesse governo em todos os setores, inclusive na cultura e no meio ambiente, é claro, mas esses dois são muito importantes, né? Cultura e ambiente são parte dessa política de destruição deliberada, que contou com apoios muito importantes, né? É preciso reconhecer que contou com apoio de Forças Armadas, de uma boa parte do judiciário durante um bom tempo, né? Do mercado, da mídia, né? Das igrejas evangélicas, do próprio Facebook, que agora a gente está vendo, inclusive, de que maneira as redes sociais lucram com a divulgação de fake news e das campanhas de ódio que são fomentadas nas redes, né? E eu acho, no meu entender, os progressistas ainda não conseguiram aquilatar o alcance dessa destruição, né? Porque se não é uma questão só de eliminar o progressismo, e eliminar é uma questão, trata-se de regredir à condição colonial, né? E, para isso, há uma questão que eu acho que a gente tem que pensar profundamente, que é a questão da desestruturação da sociedade. E é na desestruturação da sociedade que se encontra, eu acho, o fascismo com o neoliberalismo. É preciso a gente lembrar que Margaret Thatcher dizia que não existia sociedade. Existiam, nos dizeres dela, existem indivíduos e mercado. Portanto, o desmonte do Estado, por um lado, mas a desestruturação da sociedade, eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque é aí que entra a questão do ataque cultural, né, da guerra cultural e do ataque ao meio ambiente, né? Eu acho que essa desestruturação da sociedade pode levar, e no caso do Brasil nós estamos assistindo isso, digamos, de um modo até acelerado, o que me aflige enormemente, a decomposição do país. O que significa decomposição do país? É mais do que destruição. Decomposição do país é inviabilização, né? Através da desestruturação da sociedade, através de um fomento enorme a um desentendimento de país, né? A uma decomposição do país, e nisso a guerra cultural é muito importante. Não é à toa que se ataca as universidades, se ataca a ciência, se ataca, digamos, se tenta inviabilizar os setores culturais, se tenta. Não é à toa que cultura e ambiente são alvos prioritários nessa história. Primeiro, o primeiro ato do governo Bolsonaro foi justamente extinguir o Ministério da Cultura. Isso tem um caráter simbólico muito grande, né? É porque é preciso comprometer as próprias raízes do povo brasileiro para impedir que ele seja povo para si, nos dizeres do Darcy Ribeiro, né? É preciso criar esse desentendimento do tamanho do Brasil, né? E o que isso significa? É preciso detonar as bases mesmas, de um lado, da sociabilidade brasileira e do outro, da bio e da sociodiversidade brasileira, que são riquíssimas, para poder inviabilizar a reivindicação brasileira de um acesso aos recursos naturais brasileiros e aos conhecimentos associados a esses recursos, sejam eles indígenas, de matriz africana, de matriz, inclusive, europeia civilizada. E, então, o que nós estamos vendo é uma mobilização permanente e um ataque permanente à cultura e ambiente como um todo, né? Porque se trata das próprias bases materiais e culturais do povo brasileiro, né? Eu acho que essa questão é muito importante e o emblema, no meu entendimento, da relação entre cultura e ambiente, nesse ataque, é o ataque sistemático e o ódio genocida dedicado aos povos indígenas, sobretudo, né? Esse ataque é configurado numa verdadeira caça ao homem, né, originário, né? Então, é a base mesma do país que está sendo atacada, e é por isso que eu chamo a atenção para essa questão, né? Eu acho que a ficha ainda não caiu
para os progressistas brasileiros, apesar dos povos indígenas, de alguns milhares, 3 mil, 4 mil, 5 mil índios de etnias diferentes, estarem no coração de Brasília há pouco tempo e em mobilização permanente, gritando em alto e bom som, né, que se trata de extermínio, e o extermínio deles não é só deles, é extermínio deles e extermínio daquilo que se entende pela chamada unidade do povo brasileiro. Eu acho que ainda não caiu essa ficha. E, num certo sentido, eu fico, por um lado, agradecido ao Juca Ferreira de ter me convidado para participar desse seminário, porque eu estava vendo a entrevista que o Juca deu outro dia no Tutameia, e ele disse uma coisa com a qual eu concordo plenamente. Ele disse: meio ambiente, em última instância, é visão de mundo, comportamento e sensibilidade. Isso é do mundo da cultura. Nós vamos precisar mudar a sensibilidade brasileira. Nós somos extrativistas por natureza, predatórios por origem, fruto de empreendimento colonial. É preciso construir uma outra cultura, uma outra lógica. Eu acho que nós vamos ter que refundar este país. Essas palavras do Juca, com as quais eu endosso plenamente, me fazem lembrar um seminário que o Gilberto Gil e eu organizamos em novembro de 2010, na Cinemateca de São Paulo, chamado Geopolítica da Cultura e da Tecnologia. Em 2010, nós estávamos discutindo, inclusive com especialistas de China, de Oriente, de América Latina, etc. Nós estávamos discutindo as questões da arte, da cultura e da tecnologia nesse seminário durante 2 dias, que foi patrocinado pelo Ministério da Cultura do Juca, discutindo justamente o lugar do Brasil no mundo através da cultura, e esse lugar através da especificidade, da diferença nossa com relação aos outros povos. E qual era a nossa contribuição. Quando eu penso que nem a Cinemateca nem existe mais, né? E quando eu penso o que aconteceu em termos de geopolítica, e geopolítica da cultura, da ciência, da tecnologia e do ambiente de lá para cá, a gente tem a medida do que é terra arrasada. Eu acho que o foco tem que ser mesmo na refundação do Brasil. Mas a refundação do Brasil passa justamente por uma educação e uma cultura que tem que chegar, inclusive, e também, infelizmente, mas eu não sei como, educar, é preciso cultivar e educar as elites brasileiras que são coloniais. E é preciso, as elites desde 2014 fizeram uma aposta de que elas iam botar a canga no pescoço do povo brasileiro de novo. Até o momento, elas estão ganhando essa aposta. Eu acho que é preciso de uma reação que seja maior do que uma defensiva, é preciso partir para uma ofensiva, e isso passa por um entendimento de que nós estamos numa guerra, e não se trata apenas de política, é uma guerra continuada na política. Obrigado.